Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Lucas capítulo 1. Enquanto você encontra Lucas capítulo 1, o terceiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas. O livro de Lucas, para quem não sabe ainda, que é membro dessa casa, filho de Sião, é o livro que nós estamos lendo nos 40 dias de oração por uma vida. Então, se você está fazendo os 40 dias de oração, você deve estar lendo o livro, o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, tá? Leia, anote o que Deus for falando ao teu coração. Certamente você viverá coisas lindas através desta leitura. Amém? Então nós temos aqui Lucas capítulo 1 e vamos fazer uso dos versículos a partir do 26 até o versículo 38. Diz assim a palavra do nosso eterno Salvador. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém. Queridos, esses últimos dias Deus tem falado ao meu coração de uma forma muito intensa, respeitante a tudo que Ele tem realizado em nossa vida. A Bíblia nos fala que Deus também é o Deus do impossível. Nunca houve, não há e nunca haverá impossibilidades para Deus. Estamos diante de um testemunho que de fato abre o leque para que nós também tenhamos uma fé
motivadora, uma fé inspiradora, uma fé que nos leva a crer de fato que Deus pode operar coisas impossíveis ainda hoje em nossas vidas. O pastor, ou o reverendo Scott Webb, ele disse assim: testemunhos são importantes. Testemunhos são importantes, pois eles nos edificam, nos encorajam e nos impulsionam a viver pela fé. Nós precisamos então, nesse tempo que estamos vivendo, como Maria, crer no Deus do impossível. Eu quero hoje tratar este assunto com você que pode mudar a sua vida para sempre, que pode transformar a sua vida de uma forma nunca esperada por você mesmo. Porque hoje você está diante de uma atmosfera, de um ambiente, de um lugar e debaixo de uma palavra que te diz: o nosso Deus ainda é e sempre será o Deus do impossível. O que é impossível para você? Quando falamos de coisas impossíveis, falamos de uma questão singular, peculiar, de cada um. Porque talvez o que é impossível para o José, não é impossível para o João. Você entende isso? Existem pessoas que acreditam que é impossível ter uma família abençoada, mas já tem um vizinho que já tem uma família abençoada, e lá na casa dele, ele não acha que é impossível ter uma família abençoada. Talvez um vizinho, para ele é impossível ter uma renda maior. Só que do outro lado da casa desse vizinho, que tem uma família abençoada, e o impossível é ter uma renda maior. Do outro lado da casa dele, tem alguém já que tem uma família abençoada, tem uma renda grande, mas acha que é impossível servir a Deus. Então é assim. Eu estou falando aqui com alguém que tem alguma crença de impossibilidade no coração. Qual é a sua crença de impossibilidade? O que para você de fato é impossível acontecer? Eu quero te dar 3 conselhos para que você viva uma fé verdadeira no Deus do impossível. Receba aí. Você vai receber 3 chaves para viver uma fé genuína no Deus do impossível. Primeira chave: como Maria, creia no Deus do impossível. Se você quer viver uma vida extraordinária, uma vida que rompe o impossível, creia no Deus do impossível. Não há outras possibilidades que nos façam viver uma vida cristã verdadeira e extraordinária, se não crermos no Deus do impossível. Tudo começa pela fé. Tudo começa através do que você crê. Confira comigo que foi isso que Maria fez. Maria precisou crer no Deus do impossível. Versículo 26 em diante diz bem assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria.
O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada. De novo, você foi favorecida por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo disse: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel. E através do anjo, Deus revela o plano que ele tinha para a vida de Maria. Vou te falar algo. Nessa noite, anjo significa mensageiro. Então, nessa noite, eu sou um mensageiro de Deus. Estou trazendo um plano que Deus quer realizar na sua vida. E sabe qual foi o plano que Gabriel disse a Maria? Você ficará grávida. De quem? Do Filho de Deus. Você dará luz a Jesus, o Altíssimo. Você vai gerar o próprio Deus dentro de você. E Maria, perturbada, preocupada, dizendo: como isso pode acontecer? Eu sou virgem. Para que você viva uma vida de fé no Deus do impossível, você precisa crer no plano que o Deus do impossível quer para você, tem para você. Jesus quer nascer em você. Jesus quer gerar dentro de você uma vida abundante, uma vida poderosa, uma vida graciosa, uma vida poderosa diante dele. Mas você precisa crer nesse plano. Talvez você diz: eu não sei se eu vou conseguir gerar fé, gerar o Filho de Deus dentro de mim. Não é você que consegue fazer isso, não. É o poder do Espírito que gera Cristo em nós. O Espírito Santo está aqui para te convencer do pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo está aqui para te fazer lembrar das coisas que Deus já ministrou no teu coração. O Espírito Santo está aqui pairando sobre você, querendo gerar fé, gerar confiança, gerar temor, gerar adoração a Deus. Para que você viva fé no Deus do impossível, você precisa crer no plano que o Deus do impossível tem para você. Mas que forma de crer é essa, pastor? Eu já creio. Não estou falando crer por crer, acreditar por acreditar, não. Onde se explica esse crer de verdade está registrado em Hebreus 11:6. Quando fala dos heróis da fé, daqueles que viveram pela fé. Então o escritor aos Hebreus, recebendo a revelação do Senhor, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Para começo de conversa, sem fé é impossível agradar a Deus. Não há uma outra forma de agradar a Deus se não for vivendo uma vida de fé. Só que o versículo não acaba aí, essa é a parte A. A parte B diz: pois todo aquele que se aproxima dele, de Deus, primeiro, tem que crer que ele existe. E segundo, que ele recompensa aqueles que o buscam. Se você diz eu creio, você precisa então crer que ele existe. Deus existe. E se ele existe,
Ele recompensa, é galardoador daqueles que o buscam. Olha que coisa. A fé é um relacionamento real com Deus do invisível. Com Deus invisível, que é também o Deus do impossível. Isso é maravilhoso. Segunda chave para aqueles que querem viver uma vida de fé genuína no Deus do impossível. Você precisa crer nos feitos impossíveis que Deus já operou na vida de outras pessoas. O que Deus pediu a Maria, para que Maria cresce no Senhor como Deus do impossível, foi: preste atenção nas pessoas que já viveram coisas impossíveis. Quer ver? Eu vou te mostrar, está na sua Bíblia aí, vou te mostrar. Versículo 36 e 37. Olha o que o anjo Gabriel diz para convencer Maria a crer no Deus do impossível. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Queridos, isso é espetacular, isso é maravilhoso. Eu aprendo que um dos segredos para que eu viva o agir do Deus do impossível na minha vida é olhar para quem já viveu coisas impossíveis antes de mim. Ah, meu Deus do céu! Quando você tiver dúvida que Deus pode operar na sua vida algo impossível, antes da dúvida te dominar, antes de você ser um prisioneiro da incredulidade, antes de você viver abaixo da margem de uma vida cristã, olhe para o que Deus já fez na vida de tantos outros. Dê um stop, dê uma pausa e pense: o que eu estou passando, alguém já passou? Eu sou o único nessa terra que está passando por isso. Existe uma técnica de inteligência emocional oriunda do nosso querido psiquiatra mais lido do mundo, Dr. Augusto Cury. Ele tem uma ferramenta chamada DCD: duvidar, criticar, determinar. Essa é uma ferramenta de inteligência emocional, mas que com toda certeza, baseado na minha vida bíblica e cristã, nós podemos usar como na inteligência espiritual. Toda vez que você estiver diante de uma situação caótica, esquisita, confusa, não haja logo por impulso. DCD. Primeiro, duvide. Vê aquele sentimento ruim, você começa a duvidar daquele sentimento e pergunta para si mesmo: por que esse sentimento veio ao meu coração? Eu tenho algum motivo para estar me sentindo assim? Por que eu estou com raiva? De onde veio esse sentimento? Por que eu estou assim? Segundo, critique o sentimento. Comece a criticar o sentimento. Você não é um bom sentimento. Quando eu sinto você, eu me sinto mal. Eu perco a bênção. Eu saio da graça. Eu quebro o princípio. Critique isso. Terceiro, determine. Se você perceber que aquele sentimento é ruim, que aquela atitude é ruim, determine e diga: eu não vou servir dessa forma. Eu não vou agir assim. Eu não sou alguém grosseiro. Eu não sou alguém violento. Eu não sou alguém negligente. Eu não sou alguém medroso. Eu não sou alguém incrédulo. Critique
Determine. E diga: eu vou viver pela fé. Eu não vivo por sentimentos. Eu não vivo por emoções. Eu tenho emoções, eu tenho sentimentos, mas eles não me regem. O que rege a minha vida é a presença do Eterno. O justo não vive por emoções. O justo não vive por sentimentos. O justo vive pela fé no Deus do impossível. Aleluia. Creia. Investigue as causas, os feitos impossíveis que Deus já operou na vida de pessoas. Aleluia. Escute bem. O pastor Chris Valuto, pastor da igreja Bethel, Estados Unidos, ele disse que o romper de uma pessoa encoraja tantas outras. Isso é um fato. O romper de uma pessoa encoraja tantas outras. Quando você está em crise, olhe para alguém que já rompeu essa crise. Tem gente que quer andar, tem gente que fala assim: não, esse ano eu vou recomeçar. Eu ando recomeço, eu vou recomeçar. Eu vou parar de ter esses sentimentos mundanos, de ter essas emoções, sabe, insanas. Vamos lá. Como que ela faz para deixar isso para trás? Continua andando com as mesmas pessoas, continua com os mesmos velhos hábitos, com as mesmas velhas amizades, com as mesmas velhas atitudes. Então você vai continuar nesse mesmo velho mundo. Não, esse ano eu quero focar, até o final do ano eu quero fazer um curso. Eu quero me especializar na área da mídia, da rede social. Beleza. O que você faz o ano todo? Joguinho, videogame. O que você faz o ano todo? Ao invés de estudar, você fica perdendo tempo com conversa fiada, vendo que não presta, vendo que não serve. No final do ano você não vai ter conquistado seu objetivo. Não é porque Deus te castigou, não é porque Deus fechou a porta, é porque você foi negligente. Você quis alguma coisa, você queria algo, mas fez de outra forma. Se você quiser romper causas impossíveis na sua vida, veja o que o Deus do impossível já realizou na vida de outras pessoas. Se aproxime de pessoas que já romperam onde você quer romper. Se achegue. Tenha amizade, relacionamento com pessoas que te inspira, que te motiva, que te encoraja, que te põe para frente. Maria não foi a única que precisou aprender a romper o impossível com Deus. Deus também já havia tratado com outras pessoas sobre o mesmo assunto do impossível. Mas a verdade, toda vez que Deus mexia em alguma coisa impossível na vida de alguém, geralmente tinha uma interrogação, tinha uma confusão, tinha um medo, tinha uma incredulidade. Eu quero te mostrar. Em Gênesis 18, no versículo 13 e 14, o Senhor disse a Abraão que Sara teria um filho. Só que a Bíblia vai dizer que Sara riu, porque ela era velha, idosa, e Abraão também idoso, e Sara tinha um agravante, era estéril. Então diz a Bíblia: mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Sara riu. E por que Sara riu, pastor?
Porque o que Deus falou com ela era algo impossível no coração dela. Sara olhou para a realidade dela, só que ela não sabia que mapa não é território. Mapa não é território. Às vezes você está paralisado em uma realidade que você acredita que é, mas não é. O seu momento não é sua vida, é um momento. O que você está passando agora não é a sua vida, é um momento. A vida é composta de momentos. Você não é um momento, você é uma vida inteira. Você não é essa circunstância, você é um plano de Deus. Sara riu, porque ela achava que era impossível ter um filho naquelas condições. E diz mais aqui no versículo 15. O Senhor disse, o que o Senhor disse a Abraão é semelhante ao que ele disse para Maria, presta atenção. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Olha só a mesma coisa que o anjo Gabriel disse a Maria. Ele disse assim: Maria, nada é impossível para Deus. Já era uma conversa antiga que Deus tinha tido com Abraão lá atrás. Ou seja, sabe por quê? As pessoas passam, gerações mudam, mas a gente carrega crenças sabotadoras, pensamentos conflitantes. Nós vamos trazendo, vamos repetindo padrões errados. O que é impossível para você? Abraão já viveu o impossível. Agora eu te faço uma pergunta: Abraão ficou paralisado do impossível? Sim ou não? Não, 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 não. O Deus do impossível apareceu lá e disse: eu vou voltar. E na primavera Sara estará com Isaac nos braços. Deus quer quebrar esses paradigmas da sua mente, da sua vida espiritual, que te sabota, que te põe para trás. Moisés também passou por um momento de conflitos respeitante às coisas impossíveis. Números capítulo 11, versículo 21 ao 23. Aqui o contexto é que o povo no deserto começou a reclamar, dizendo assim: lá no Egito tinha carne, lá no Egito a gente comia isso, comia aquilo. E Deus ali, tendo que suportar aquele povo terrível, que só se queixava, que só reclamava, que só murmurava. Então Deus disse a Moisés: olha, eu vou prover carne nesse deserto um mês inteiro. Sabe o que Moisés disse? Disse, porém, Moisés: aqui estou eu no meio. Olha o que Moisés disse a Deus sobre o impossível. Aqui estou eu no meio de 600 mil homens, em pé, fora crianças e mulheres. E dizes, ou ele falando para Deus, e dizes: darei a eles carne para comer durante um mês inteiro. Ele está dizendo assim: Deus, não estou entendendo não. Agora preste atenção, se Moisés tivesse dado um stop e pensado: peraí, quando Deus me chamou eu tinha 80 anos. Ele me mandou para o Egito. E Deus nos libertou lá com 10 pragas. Nós saímos do Egito com ouro, com prata, ricos. Deus abriu o mar vermelho. Moisés esqueceu de tudo isso e achou que Deus não tinha capacidade de quebrar o impossível no deserto e trazer provisão para o povo por um mês inteiro, carne. Ele disse assim: será que haveria o suficiente para eles? Olha, Moisés falando para Deus. Moisés está com a calculadora e ele vai contar os gados que ele tinha. Oh Deus, olha só, será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Moisés está dizendo assim: Deus, se eu colocar aqui
centenas de barcos aí, se o deserto virar mar, se eu colocar barcos para pescar aí, dezenas e centenas de barcos, não vou conseguir pegar peixe suficiente para esse povo comer o mês inteiro. A gente questiona Deus sobre o impossível, porque o impossível para nós são obstáculos intransponíveis. E a gente esquece que estamos diante de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia. Mas tem mais. Segue em frente. O Senhor respondeu. O Senhor vai quebrar o paradigma do impossível na mente de Moisés. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. A mesma coisa, parafraseando o que Deus disse a Abraão. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança bamerindo. Sou meio doido, né? O tempo passa, o tempo voa, e tem gente viajando até hoje, achando que impossível não vai acontecer na sua vida. O Senhor Jesus Cristo, por várias vezes, mexeu no tema do impossível na vida de pessoas diferentes. Jesus veio e começou a mexer na vida de impossibilidade de muita gente. Você viu que ele mexeu na vida de Maria, mas ele mexeu na vida de outros. Eu quero te mostrar. A gente está caminhando aqui para finalizar a mensagem. Para o pai do menino endemoniado. Você lembra desse menino? O menino endemoniado, que o pai pediu socorro a Jesus. O pai disse assim: Senhor, me ajuda. Se podes fazer alguma coisa, meu menino está morrendo. Os demônios estão destruindo meu filho. Olha o que Jesus falou para esse pai sobre o impossível. Marcos 9, versículo 23. Marcos 9, versículo 23. Olha o que Jesus disse: se podes. Que papo é esse? Disse Jesus: tudo é possível aquele que crê. Escute-me bem, eu já dei esse conselho e vou de novo frisar. Porque assim, quanto mais você ensina, mais a pessoa consegue guardar. Então preste atenção. O papo com Deus nunca é: Senhor, se o Senhor puder mudar meu marido, se o Senhor puder mudar minha esposa, se o Senhor puder me dar um casamento bom, se o Senhor puder me dar um salário bom, se o Senhor puder. Para com essa conversa fiada, está errado. Foi isso que o pai disse: se o Senhor puder, se o Senhor pode libertar meu filho. Jesus disse: que papo é esse? Se eu puder. Está falando com quem? Com José? Com João? Com quem que está falando? Sabe quem eu sou, não? Eu sou o Deus do impossível. Se podes. Ei, filho, tudo é possível aquele que crê. Ou seja, onde está o destravar para viver o impossível? Crer, fé, acreditar que o Deus do impossível pode fazer. Para de perguntar a Deus se Ele pode fazer. Pergunta assim: o Senhor quer fazer? Aí outra coisa, que aí é vontade, não é mais capacidade. Entende isso? Pergunta: Deus, o Senhor quer fazer algo bonito na vida do meu marido? Ele fala assim: eu quero. Aí o cabra se converte. Dê um glória aí, mulherada. Amém. Jesus tratou do impossível para os discípulos sobre a questão da salvação. Porque ali no tempo de Jesus, alguns entendiam, começaram a discernir que era muito difícil ser salvo. E de fato, humanamente falando, nós nunca conseguiremos ser salvos pelo que fazemos. Pastor, eu entrego um dízimo de R$1 milhão.
toda semana. É, Bill Gates. Então, pastor, você acha que para mim que entrega R$1 milhão, dizimo assim, dizimo 2 dias, R$1 milhão, você acha que Deus vai me deixar fora do céu, pastor? Lá eu vou sentar na direita, assim, ó. O céu não é agência bancária. Deus não é gerente do seu banco. A sua contribuição deve ser feita, eu já falei, já ensinei, conforme os princípios bíblicos. Seja um dizimista, seja um ofertante, mas isso não significa que Deus está sendo comprado por você. Então alguns discípulos ficaram preocupados, entediados, pensando como podemos ser salvos. A pergunta foi essa, por favor, Lucas 18, versículo 27. Lucas 18, versículo 27. O jovem rico não quis salvação por causa do dinheiro. E os discípulos perguntaram: Senhor, como podemos ser salvos? Quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para você? Subir no céu. Em Cristo você consegue. O que é impossível para você? Viver uma vida digna, uma vida cristã poderosa. Em Cristo você pode viver. O que é impossível para você? Viver uma vida derramada no altar, apaixonado por Cristo. Se você tiver a presença dele, isso poderá acontecer em você. O que é impossível? Receber uma unção, pastor, uma unção poderosa sobre a minha vida, uma unção libertadora sobre a minha vida. Se você estiver em Cristo, você tem a unção que despedaça todo jugo sobre a sua família.